então, como já adiantado, o tema de hoje é uma passagem de Jesus, que alguns evangelistas nos trazem, e nós escolhemos a fala através do texto de Mateus 22, 1 a 14. E está também essa parábola em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, onde Kardec nos traz algumas passagens de Jesus e nos elucida à luz da doutrina espírita. Por isso o nome O Evangelho segundo o Espiritismo. Então essa passagem está em Mateus e também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, que é justamente a última frase dessa parábola que Jesus nos traz, a parábola do festim de bodas, ou do festim de núpcias. Antes então de nós adentrarmos propriamente dito nas parábolas, na parábola da noite, é importante dizer que a parábola, ela não ocorreu, ela não é um fato que realmente aconteceu. Até porque nós conhecemos algumas parábolas de cabeça, do bom samaritano, né? Então não aconteceu aquele fato com o samaritano, com o viajante em si. E ainda bem, porque o fato de hoje, a parábola de hoje, ela lida somente a sua letra, ela assusta um pouco. E é por isso que nós temos que desbravar, descascar a parábola, nos aprofundarmos nos ensinamentos que Jesus quis nos trazer. A melhor qualidade de qualquer mestre, de qualquer educador, professor, é se fazer entendido. Então, se nós convidarmos aqui, como nós convidamos muitas vezes o Otacílio, que é um grande físico, pós-doutor, ele poderia vir aqui falar conosco de uma série de fatos, de termos, que nós não iríamos compreender absolutamente nada, embora ele estivesse certo. O professor, na escola, na evangelização é assim. É dado o ensinamento de acordo com a facilidade do ouvinte em aprender. E nós não estamos falando de um professor qualquer, de um pedagogo, de um pós-doutor, seja lá o que for. Nós estamos falando do mestre dos mestres, que é Jesus. Então Jesus falava de uma forma que ele precisava fazer com que aquele povo compreendesse. E então ele utilizava da linguagem natural daquelas pessoas. Então, para os pescadores, ele dizia o ensinamento: jogar a rede para o lado direito, não para o lado esquerdo. Aquelas pessoas do campo, a parábola do semeador, dizendo das sementes. E naquela época, ele estava falando com os doutores da lei. E ele utilizou-se da figura das bodas, que é importante hoje, naquela época também era muito importante. E Jesus não falava apenas para aquelas pessoas. O ensinamento de Jesus, a vinda de Jesus ao planeta, ela foi feita de tal forma que os seus ensinamentos deveriam ficar como ficam até hoje. Jesus foi tão grande na história que não coube nela. Dividiu a história entre antes e depois de sua vinda. Então Jesus, quando falava para aquelas pessoas simples, não estava falando para pessoas, para seres encarnados. Estava falando para espíritos imortais. E as suas lições continuam vivas até hoje. E é isso que nós vamos ver. O Haroldo Dutra Dias, que é um grande palestrante espírita, ele diz que quando nós interpretamos a passagem de Jesus, a vinda de Jesus, os textos dos evangelistas, somente com a letra, nós fazemos qual pessoa que pega uma banana, abre a banana, joga a banana fora e come a casca. E isso aconteceu uma vez com uma amiga da minha avó, quando veio de Portugal, que nunca tinha visto uma banana. Mas nós, sabedores que somos, não podemos interpretar ao pé da letra as passagens do Mestre. Nós precisamos nos socorrer daqueles que se aprofundaram e estudaram para ver
qual é o sentido que Jesus trazia com as parábolas. E na noite de hoje, nós vamos estudar a parábola do festim de núpcias. Emmanuel, no livro O Consolador, diz que as parábolas são como sementes, que um dia desabrochariam em árvores de misericórdia e sabedoria para toda a humanidade. Então nós vamos analisar essa passagem, e o terreno dessa semente é o nosso coração. É por isso que é importante que nós, enquanto estamos aqui na Casa Espírita, estejamos de coração aberto. Nosso coração é o terreno fértil para que cada pessoa que sobe aqui em cima, com todo carinho, mas também com todas as dificuldades, com todas as falhas, tente depositar essa sementinha que vem do mais alto, dos ensinamentos de Jesus e da espiritualidade superior. Então a parábola do festim de núpcias diz o seguinte: falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, uns para a sua casa, outros para o campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram seus servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando conta de seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas aqueles que encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. E a sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com o homem que não vestia a veste nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então Jesus parece às vezes chocar o ouvinte. Veja a parábola. O rei convidou aqueles convidados determinados para o casamento. Imaginem, nós vimos recentemente os casamentos, do príncipe, da princesa. Imagina a rainha Elizabeth chamando aqueles convidados, e uns não foram, outros foram para o campo, outros não ligaram. E aí o rei passa a chamar outras pessoas. O convite é estendido a qualquer pessoa, né? E aí as pessoas vão, porque foram convidadas, foram daquele jeito, né? Então se sai na rua chamando toda e qualquer pessoa, entram aqueles que estão, né, como eu hoje, de bermudos, que estão de calças, que estão vestidos adequadamente. E aí o rei percebe que um deles não veste a roupa nupcial e manda atar-lhe as mãos e os pés e lançar-lhes nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem de Jesus é uma das parábolas que, se nós levarmos ao pé da letra, seria como o Haroldo diz: comer a casca da banana e jogar o seu conteúdo fora. Porque nós não extrairíamos absolutamente nada de útil. Porque não é razoável essa passagem se nós não estudarmos. O rei, ainda irado, destruiu a cidade toda, mas manteve a festa, que naquela época durava 7 dias. Então Jesus monta esse enredo para prender a nossa atenção, para falar de coisas transcendentais.
porque ele diz que o reino dos céus se assemelha a isso. Né? A princípio gera um desconforto, né? Então o reino dos céus é meio complicado, porque se você não tiver a roupa, ou você vai ou não vai, ou então preferia ir para a cidade ou para o comércio, como aqueles outros convidados do início. Mas aí nós nos socorremos da doutrina espírita. A doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, veio não inovar, mas nos ensinar, veio tirar o véu de muitas coisas e nos dar explicações para ensinamentos que Jesus deixou naquela época, que precisavam ser registrados, mas que como cebolas, né, como camadas, nós vamos cada vez mais aprofundando. E hoje é uma análise superficial, porque nós temos ainda muitas outras análises sobre o casamento, sobre quem era o rei, quem não era, quem era o filho, enfim. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que os primeiros convidados é uma alusão ao povo hebreu. O povo hebreu naquela época era o povo com mais condições de receber os ensinamentos do mais alto. Era um povo já que não acreditava em muitas coisas que os outros povos acreditavam. E ele compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a uma festa de casamento. Né? Um casamento entre nós e Deus, entre nós e Jesus. Então, os primeiros convidados eram o povo hebreu. E eles não ligaram muito para o convite. A gente sabe que o convite foi feito e não foi aceito. Os enviados do rei são os profetas, que vinham exortar e seguir a trilha da verdadeira felicidade. As suas palavras, entretanto, não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos mesmos foram massacrados como os servos da parábola. Então muitos daqueles enviados, os profetas, foram mortos, foram ignorados, foram ultrajados, como na parábola de Jesus. Então a gente começa a ver que realmente existe uma semelhança. Né? O reino dos céus, inicialmente convidado o povo hebreu, que não ligou para o convite. Os enviados do servo, que são os próprios profetas, muitos mortos, assassinados, ultrajados. Os convidados que se escusam, a pretexto de cuidar do campo, do negócio, simbolizam as pessoas mundanas. Como Jesus vai falar exatamente a mesma coisa na parábola do semeador. Naquela semente que nasce, mas os espinhos são tão grandes que sufocam. As coisas do mundo são tão grandes, são tão maiores do que as que verdadeiramente importam, que são as coisas do mundo espiritual, que nós optamos em seguir primeiro as coisas do mundo e esquecemos das coisas do reino de Deus. Então veja, o convite para o festim de núpcias é feito, nós somos convidados, mas nós preferimos cuidar do comércio, ou do campo, ou dos negócios. É quando nós recebemos o convite de Jesus, mas a nossa vida lá fora, ela é tão complicada que nós acabamos caindo naqueles quadrinhos que nós até tínhamos lá na outra sede, e vocês já devem ter visto, né? Então, inicialmente nós somos novos demais para pensar em Deus. Depois nós somos ocupados demais para pensar em Deus. Nós temos a faculdade, depois da faculdade a gente tem a família, o casamento, depois os filhos. Depois nós somos ocupados demais para pensar em Deus, né? Agora tem as outras coisas, tem que pensar na aposentadoria. Depois, nós já estamos velhos demais para pensar em Deus, né? Já passou a minha época, eu não sou mais novo, não tenho mais a mesma disponibilidade. E depois é tarde demais para pensar em Deus, porque quando vem a doença, quando vem o desespero, aí já não dá mais tempo. Não dá mais tempo para eles, porque a doutrina espírita, ela é consoladora. Ela vem nos dizer que nunca é tarde para pensar em Deus. Já que nós somos espíritos imortais, a partir do momento em que nós dermos o primeiro passo, independente da condição que nós nos encontramos,
independente de tudo aquilo que nós já fizemos, ou do pouco tempo, idade que achamos que ainda vamos avançar enquanto encarnados, nós somos espíritos imortais. Então sempre é tempo de pensar em Deus. Então, voltando à parábola, né? A palavra foi pregada, já que aqueles escolhidos inicialmente desprezaram o convite, a palavra foi pregada a todos os outros povos, pagãos, idólatras, e a estes acolhendo-a, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados, conforme diz Kardec. No entanto, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão. Como Jesus também disse outrora, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então não basta sentar à mesa da festa de núpcias. É preciso estar revestido da veste nupcial. O que é ter a veste nupcial? É praticar a caridade, na sua máxima. Fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são as que guardam e aplicam proveitosamente, diz Kardec. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, não há um povo eleito, não há esse ou aquele com poderes especiais, com situações especiais. Nós temos na casa o nome de Francisco Cândido Xavier, né? O nosso centro espírita carrega o nome de Chico Xavier, e o Chico ele esteve numa época muito semelhante à nossa. Nós somos pouco tempo distantes da idade do Chico, né? Chico nasceu em 1910, então muitos de nós nascemos no mesmo século de Chico Xavier, quase todos nós aqui nascemos no mesmo século de Chico Xavier, então enfrentamos os mesmos problemas políticos, sociais, econômicos, a mesma linguagem. E por que o Chico conseguiu se diferenciar? Será que o Chico foi um escolhido? Ele foi um escolhido, mas não porque Deus o escolheu, porque todos foram chamados, mas o Chico se escolheu. Os escolhidos somos todos nós que nos escolhemos, que nos damos essa oportunidade. O convite, agora, ele é feito a todos nós. Quantas vezes bateram na nossa porta mensagens, convites, como nós chegamos à Casa Espírita? Né? Nós sabemos que uma ou outra pessoa chegou aqui porque viu a porta, bateu, porque se interessou pela doutrina e quis estudar. Mas a grande maioria de nós bate a porta da doutrina buscando explicações, buscando o consolo de Deus através da dor. Ou nós chegamos pelo amor ou pela dor. A maioria de nós chega pela dor, e é natural, porque nós agimos como aqueles que outrora estavam cuidando dos negócios, administrando a vida social. Mas há algo além, há algo que falta preencher os nossos corações. Quando nós vemos artistas de Hollywood, quando nós vemos jogadores de futebol em processos de depressão, nós comentamos, mas a pessoa tem tudo, né? Ela é jovem, é bonita, tem o carro do ano, tem milhões na conta. Por quê? Por que o pensamento no suicídio? Por que a depressão? Por que fazer o que faz, buscar o que busca, o álcool, o sexo desregrado, as drogas? Por quê? Porque falta o sentido existencial da vida. Falta se escolher. Somos convidados. Quantos de nós não recebemos um livro espírita antes de frequentarmos a casa espírita? E está lá, ficou lá por anos, guardado na estante. Ah, eu tenho. Aquele que tem a foto, né, a figura, a gravura de Kardec, acho que eu tenho lá em casa. Quantos anos demorou para que a gente tomasse o livro nas mãos, para que nós nos escolhêssemos? Por isso que Jesus fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, sentar à mesa do festim é praticar
a lei de caridade. E Kardec, no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da doutrina espírita, nos traz na questão 886 a caridade e amor do próximo. E ele pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhes todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Aí Kardec complementa: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, porque nós pensamos que a caridade é eu dou dinheiro, contribuo, eu levo, né? Abrange todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores, porque nós temos a impressão de que aquele que está no nosso entendimento em um nível acima, o nosso patrão, os nossos pais, os políticos, os poderosos, eles já deveriam saber fazer, mas não sabem e precisam também da nossa caridade. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aqueles que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Então, que na noite de hoje nós possamos refletir sobre a parábola do festim de bodas, que aparentemente nos traz um reino dos céus um tanto quanto confuso, né? Como uma festa, que a gente tem que preparar uma roupa, se não tiver, vai ser jogado às trevas. As trevas são a nossa própria ignorância. Quando nós não praticamos a caridade, quando nós não estamos na mesa, né, dizendo verdadeiramente Senhor, Senhor, e não só sentando no centro espírita, indo à igreja evangélica, à igreja católica, mas não praticando os ensinamentos de Jesus, nós estamos somente com uma forma bonita, mas o conteúdo, ele não é o ideal. E Jesus sabe quando nós estamos com a túnica ou quando nós não estamos com a túnica. Que nós possamos nos preparar para o festim de bodas e nos escolhermos. Hoje todos nós escolhemos estar aqui em um feriado, na casa espírita, orando a Deus e pedindo a Jesus que nos ampare e que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.